Mas a gente tem também um segundo tipo de cristão. Temos o cristão cultural, mas também temos um tipo de cristão que eu costumo chamar de fã-clube. Verdade. A gente tem um movimento que hoje está estabelecido no mundo inteiro, chamado K-pop. Quem aqui já ouviu falar sobre K-pop? Faz assim, assim. Isso, é um movimento coreano, na verdade, da música popular coreana. Então, K-pop, que invadiu todas as culturas, praticamente, e conseguiu adentrar na cultura ocidental com muita força. E eu aprendo umas coisas interessantes assim com esse movimento, porque eu observo a minha filha, quando adolescente, ela tinha uma pegada muito, né, para essa área. Então eu aprendi algumas coisas e eu queria ilustrar aqui. É interessante que esse K-pop, esse movimento de fã-clube de grupos coreanos, eles conhecem profundamente cada detalhe das pessoas que eles seguem. É impressionante. Sabe a cor preferida, sabem o tipo de roupa, sabe a idade, sabe a data de aniversário. É impressionante. No dia do aniversário, por exemplo, se o J-Hope, esse é um dos componentes de um grupo. Alguém sabe qual é o grupo? Ninguém sabe? Eu esqueci agora, pensei que alguém fosse me ajudar. Me deu um branco aqui. Entendeu? BTS. Eu sabia que alguém sabia. Claro que sabe. Fica escondendo o jogo aí. Por exemplo, J-Hope, né? Jimin. Olha aí, ó. Eu já sei até o nome de alguns. Né? Mas no dia do aniversário do J-Hope, ou do Jimin, ou sei lá, qualquer um outro, essa galera, eles fazem uma festa. Sério. Eles alugam um salão, eles enfeitam o salão todo, tem música, tem comida, tem tudo. Menos o de mim e o de Hope. E assim, é um festão, sabe? Eu já estive próximo, já fui levá-lo num desses daí. A cafeteria foi fechada, fecharam uma cafeteria, entendeu? E aí colocam lá uns vídeos, aí mostrando lá eles nas apresentações, os shows. São o tipo de cristão fã-clube. É mais ou menos como esses grupos que conhecem, mas não convivem. Uma dessas pessoas, componente desse fã-clube, certa ocasião, ela teve a oportunidade de estar frente a frente com um desses do BTS. Se eu não me engano, era o J-Hope. E aí, naquele momento, ela falou um monte de coisas da vida dele ali, e ele ficou impressionado. Nossa, como você sabe coisas de mim? Nossa, sabe bastante detalhe. Não sabe o número do meu sapato, sabe qual é a cor da minha preferida, sabe várias coisas. Ele ficou uns 15 minutos conversando com essa pessoa. E legal. E aí ela falou que estava na cidade porque ela ia participar de um festival de karaokê, onde eles interpretavam as músicas do BTS. E aí falou, poxa, eu vou estar aqui durante esse período. Talvez eu passe lá para te assistir. Interessante. E ela ficou empolgadíssima. E ela então foi. E no dia que ela cantou, ela fez aquela performance maravilhosa e ganhou o primeiro lugar. Coisa nenhuma. Desafinou que só. Foi horrível. E o J-Hope não apareceu lá. Ele não estava lá. Porque ele não tinha um relacionamento com aquela fã. Aquela fã não tinha como acessar a ele. Ela não o buscava de maneira que pudesse estar convivendo com ele, desenvolvendo a sua vida ao lado dele. Diferente do nosso Deus, nós podemos buscá-lo. Diferente do nosso Deus, ele é acessível,
mas nós agimos como se não tivéssemos acesso a ele. Nós agimos como se ele não tivesse nenhum interesse por nós. E nós nos tornamos uma espécie de cristão fã-clube. Eu sou fã número 1 de Deus. Eu sou fã de carteirinha de Jesus. Jesus não está à procura de fãs. Jesus está à procura de seguidores. Jesus está à procura de pessoas que compartilhem vida com Ele. Jesus está à procura de pessoas que tenham intimidade verdadeira com Ele, que estejam dispostos a renunciar à sua própria vida para viver com Ele, viver ao lado dele. A realidade é que somos tantos que já tivemos uma experiência com Deus, nós o chamamos, Ele pode ter respondido algumas das nossas orações, podemos ter nascido verdadeiramente em sua família, mas na realidade é que não crescemos com Ele. Continuamos meninos, bebês, crianças, necessitados de leite materno, porque nós não crescemos com Ele. Somos apenas parte de um fã-clube. Não crescemos para conhecê-lo. E eu poderia dizer assim, nós fomos informados sobre Jesus, mas ainda não fomos transformados por Jesus. Alguns de nós estão nesse lugar, de um cristão fã-clube. E eu não estou dizendo que tal pessoa não faz parte da família de Deus. Não. Que seus pecados não são perdoados. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que tal pessoa o conhece, mas não o conhece bem. Não o conhece da maneira como ele quer ser conhecido. De andar com ele. A gente sempre termina as nossas reuniões dizendo assim, sigam de mãos dadas com Jesus. Sigam de mãos dadas com Jesus. Isso não é um chavão. Isso é um desejo profundo. Eu verdadeiramente acredito que a vida com Jesus não se resume a isso aqui. Aliás, não tem nada a ver isso aqui. É muito mais do que isso aqui. É quando a gente sai daqui, por essas portas. Aí a nossa vida com Jesus, ela floresce. E quando a gente retorna para esse lugar, sabe, a gente vem trazendo na bagagem o resultado de caminhar com Ele, de viver as experiências diversas, altos, montanhas e vales profundos, mas com Ele. Aí, sabe, a nossa maneira de se pôr, de se expressar, a nossa maneira de interagir, a nossa entrega no domingo, ela é diferente. Porque nós vivemos coisas tão incríveis com Ele lá fora. Nós vivemos coisas tão pessoais, porque Ele é um Deus pessoal, tão intensas, tão profundas, tão reais, tão verdadeiras, que a gente, quando chega aqui, a gente não tem outra maneira de reagir a não ser colocar tudo aquilo para fora como uma expressão da nossa gratidão. E a gente não precisa ficar aqui falando, não tem problema nenhum, tá, gente? Não é uma crítica, mas é só para entenderem. A gente não precisa ficar aqui e falar, fica de pé, ô pessoal, vamos bater palma, pessoal, não precisa disso, sabe por quê? Porque isso é uma atitude orgânica, natural, de um corpo que está vivo e que está de mãos dadas com um Criador. Entende? Mas isso é pessoal. E é justamente por isso que aqui a gente não cobra ninguém de que você tem que levantar a mão, bater palma, ficar de pé. Não, a gente não cobra. Por quê? Porque isso é pessoal, a gente entende. Cada um tem a sua trajetória. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que, conforme a gente vai experimentando isso, isso vai se tornando em nós uma fonte que jorra, e que jorra, e que jorra, e que jorra, e que alimenta
sacia a sede de outros que estão à nossa volta. Não há como ficarmos apáticos diante de uma vida de caminhada de mãos dadas com Cristo. Não tem como. Não há como. Olha só o que Paulo vai falar para a gente lá em Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 8 e 9. Ele diz assim: antes, quando vocês não conheciam Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Verso 9. Mas agora, contudo, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que estão voltando aos mesmos princípios elementares, fracos e pobres? Querem ser escravizados por eles outra vez? O que Paulo está dizendo é que quando a gente conhece ao Senhor, mas a gente não o conhece bem, quando a gente conhece ao Senhor, mas a gente não está acostumado a andar com Ele, a nossa predisposição é voltar a fazer tudo aquilo que Ele já desconstruiu. A gente fica em busca de uma busca mística, de contato, de amuletos. A gente aliás, a nossa cultura, eu vou falar sobre isso, o que explica muito a fé cristã brasileira tem a ver com esse lado místico e a maneira como o evangelho chega em nossa nação. Fecha parênteses. Então nós herdamos isso e nós precisamos de amuletos, a gente precisa de coisas para tocar, a gente precisa sentir. É difícil para a gente crer, tão somente crer. A gente precisa sentir. A gente vai em busca de experiências. E eu tenho falado isso ao longo da semana com alguns. O convite do Senhor não é para termos experiências, mas termos encontros. Encontros com Jesus. Tem muita gente tendo experiência. E aí é mais ou menos assim, chega aqui e tem uma experiência surreal no Teatro Manauara. Nossa, que diferente. Pô, que igreja bacana isso aqui, que experiência bacana. E fica só nisso. Porque é bacana. É uma experiência diferente. Eu sou da igreja do shopping. E aí não tem o que, de fato, deveriam encontrar, que é o encontro com Jesus. O encontro com Jesus transforma vidas. Ale, você está batendo muito hoje, Ale. Eu estou todo dolorido, dos pés à cabeça. Pode ter certeza, porque eu fui o primeiro a levar as pancadas do Senhor. Mas ser pancada em amor, não é pancada para machucar. É só alerta. O tiro não é para nos ferir, é para nos alertar. É tiro de misericórdia. É chamando-nos para perto. É dizendo, vocês podem mais do que vocês têm me oferecido. E então, quando a gente olha para esse tipo de procedimento de cristãos que conhecem, mas não conhecem bem, a gente começa a voltar a fazer as mesmas coisas. Coisas que a gente já aprendeu que não deveríamos fazer. A gente começa a voltar para práticas que não eram as melhores da nossa vida. A gente começa a voltar para ritos, o texto é muito claro a respeito disso, para ritos que nós já tínhamos sido libertos, e a gente começa a querer voltar a fazer as coisas da maneira como a gente, de costume. A gente sempre fez assim, a gente só sabe fazer assim, mas é assim que Deus quer que a gente faça? É isso que Deus quer de nós? É síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, Gabriela. É isso? Não. Eu falei o verso tudo errado aqui, é porque eu não conheço a música mesmo. Tá bom? Mas vocês entenderam. Então, gente, o convite é para irmos mais fundo.